Seja bem-vindo ao canal Ele Virá. Se gostar desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Agora vamos para o vídeo, e que Deus abençoe seu dia. Mas a minha trajetória, a primeira igreja que eu comecei a frequentar, que foi a Cristã Maranata, era uma igreja bem pentecostal. Minha ex-mulher, uma igreja bem pentecostal, então com bastante revelação, bastante dom, bastante profecia e tudo mais, e hoje uma igreja que não existe, né? A igreja presbiteriana, a igreja batista, é muito pouco que você tem de revelação. Como é que você enxerga isso? Eu vou te fazer uma pergunta agora conectando isso com o aspecto especialmente na tua área arqueológica e histórica, tá? Como é que era no mundo antigo isso? Como é que era na época de Jesus isso? Tinha tanto profeta assim andando pela rua? Porque hoje, semana passada, meu amigo me ligou e falou assim: não, eu tenho uma profecia aqui para um amigo nosso, minha mulher, avisaram na igreja que ele é profeta. Eu falei: caramba, então, pô, Elias, a mulher dele, que eu não vou citar o nome aqui, que maravilha! Você anda pelos lugares, tem profeta em tudo que é lugar. Como é que você enxerga isso e como é que era na época de Jesus? Era assim? Tinha profeta pra caramba em tudo que é lugar? Na época de Jesus, havia assim muito taumaturgo que andava pela rua e muito mais do que hoje, muito mais do que hoje. As pessoas, o universo que Jesus viveu foi um universo de crendices. Foi um universo de crendices. O que é moderno é o ateísmo materialista moderno, que ele é da idade. Mas mesmo assim, na época, você já tinha escolas céticas, como de Pirro, claro, Carneades, né? Acho que até, não sei se o Zênon chega um pouco a entrar nisso aí, Epicuro mesmo, alguma coisa assim. Então havia essas escolas mais céticas e havia aquele pessoal que bebia todo esse mundo. E se você for olhar a Bíblia como um todo, mas eu estou setorizando em Jesus que você pediu, já vai na contramão desse mundo mítico ilusório. A começar pelo fato de que eles não aceitavam um Deus que pudesse ser transformado num ídolo. Isso era revolucionário para a época. Um Deus que você não pode ver, um Deus que você não pode pegar, e mais, um Deus que antecipa o universo. Porque todos os outros mitos que eu conheço da Antiguidade, estou falando do Antigo Oriente Médio, os deuses são sempre frutos da criação. Primeiro tem o universo, depois surgem os deuses. A Bíblia é o único que coloca Deus antes do universo. Não tem ninguém que causa Deus. Sim. E a partir disso, a profecia bíblica orienta o seguinte: nós temos 3 maneiras de interpretar, e a primeira é abraçar qualquer profecia, e aí você vai acreditar em qualquer bobagem que te contarem. Letra B, rejeitar toda a profecia, e você vai estar correndo o risco de rejeitar algo sério vindo da parte de Deus. Então vem o conselho bíblico: examinar os profetas. E a Bíblia dá as características de um verdadeiro profeta. Eu posso citar várias para você aqui. Primeira, uma delas, não em ordem de igualdade. O que o profeta falou se cumpriu. Se cumpriu de maneira tácita. Eu não estou falando cumprir assim como música de amor quando você está na fossa, qualquer uma conta a sua história. Se eu começar a falar assim, olha... Virou horóscopo de jornal, né? Exatamente, horóscopo de jornal. Nossa, Paulo, leitura fria. Agora o Espírito Santo está me tocando aqui que tem alguém que está agora ligado com a gente que está com um problema no casamento. Né? As estatísticas que nós temos de problema no casamento, a chance é alta. Eu vou dar um exemplo para você do que eu quero dizer com profecia se cumprir. Eu estive no Líbano ano passado. Foi ano passado ou esse ano? Ano passado. Eu fui ao Líbano. E eu mergulhei com cilindro na cidade de Tiro. Tiro, que fica lá perto de Sidon, lá no Egito, no Líbano. E já fiquei impressionado debaixo d'água quando eu mergulhei e vi debaixo do mar as ruas, as colunas da antiga cidade de Tiro. Mas eu fiquei maravilhado, assim, gente, uma potência, uma cidade que o mar engoliu. E quando eu subi, eu já me surpreendi, porque eu vi também, assim, sendo lançada pelas ondas, um pedaço do istmo que Alexandre o Grande construiu. Eu vi que você comentando isso. Você viu falando, né? Vi. E aí a surpresa maior foi quando eu fui para o restaurante comer, e eu vi várias colunas de Tiro, assim, no porto, e em cima delas, rede de pesca, secando.
Eu vi Aí eu me exatamente lembrei, esse vídeo. exatamente, eu filmei na hora, então você Filmou. assistiu. Aham, Agora eu vou ler para você o que está na Bíblia. Olha o que aham, foi escrito no 6º século a.C. Eu estou falando de algo que eu vi no século 21. certo. Olha o que diz aqui no Ezequiel 26. Por isso, assim diz o Senhor, eis que eu estou contra você, ó Tiro. Eu farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro, derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam suas redes, porque Incrível. eu o anunciei. Agora eu vou ser o cético da história. Eu vou pegar isso aqui e vou aplicar para um estatístico e perguntar Uhum, qual a chance matemática disso aqui acontecer por mera coincidência. Você vai ver que é de fato. um número absurdo. Então, o profeta existe. Então, a Bíblia não nega que há profetas e profecias, mas a Bíblia fala, coloque à prova o profeta. E se o profeta já não aceita ser colocado a teste, ele já não é um profeta de Deus, porque o profeta de Deus nunca rejeita ser colocado à prova. Mas e esse negócio? Claro, eu acho que não há cristão que não acredite que haja profecias. A Bíblia, o Velho Testamento é separado, inclusive, o livro dos pequenos profetas, o grande profeta e tudo mais. A pergunta é, no mundo antigo, você pensa que época de Jesus, por exemplo, tá? Ou igreja primitiva ali, logo depois de Pentecostes e tudo mais, ainda nas reuniões, nas casas das pessoas. E eu acho que as igrejas pentecostais fazem referência justamente a isso, a esse mundo pós-Pentecostes. Era comum esse negócio do Espírito Santo sair profetizando sobre a vida de todo mundo, porque não faz parte do meu dia a dia, mas eu sei que, né, e muito popular no Brasil, principalmente, a igreja pentecostal é muito forte no Brasil, onde, e eu não estou pedindo juízo de valor não, tá, Rodrigo? Claro, claro, claro. A gente fala Eu isso estou com muito pedindo aqui para respeito. entender historicamente como é que Claro. era. Você tinha, isso fazia parte do dia a dia das igrejas? Alguém sentar e falar assim, não, hoje todo culto praticamente de uma igreja pentecostal tem, ó, agora a gente tem aqui as revelações. Tem alguém aqui que está querendo saber se é para casar ou se não é para casar, está na dúvida. Olha, o irmãozinho que subiu no monte teve a revelação, falou que é para casar sim. Estamos aqui com alguém que está passando por. Recebemos uma mensagem que tem problema profissional. Isso é histórico, Rodrigo? Uhum. Olha, eu vou te responder assim, não, não Uhum. era. Tá certo? Não era. Porque a minha Havia impressão é que não profecias, era. A minha impressão é havia de que profecias, profecia era uma coisa rara. exatamente, havia profecias, mas era um negócio assim, é igual antibiótico, funciona, funciona, mas você não vai tomar antibiótico toda hora que você tiver uma dor de cabeça, ou um corticoide, ou um cortisol. Então havia profecias. O problema é que quando você lê no livro de Atos, como as curas, Atos dos Apóstolos, gente, cobriu um período aí de anos, anos e anos de pregação. Tá certo? Eu estou falando aí desde o ano 34, quando Estevão é apedrejado, até a morte de Paulo por decapitação lá por volta do ano 62. Se você for melhor de matemática do que eu, estou falando de quantos anos aí? 34, 62, eu estou falando de 28. 28? É. 20 e poucos anos aí que cobre o livro de Atos dos Apóstolos. Só que isso é coberto em um capítulo. Aí passa a impressão que toda terça-feira eles tinham um monte de milagres. Não, Entendi. era uma coisa que acontecia ali, outra aqui, outra aqui. Mesmo as perseguições, elas não eram todas. Havia momentos da perseguição. Então é como se eu contasse a sua história de uma maneira resumida e pegando só as partes boas e parecesse que o Paulo nunca teve problema nenhum. Não, calma, é porque ele está pegando aqui, olha, Paulo fez isso, estudou, parece que assim, uma semana se virou tudo aquilo. Mas existem muitos intervalos onde Deus simplesmente não falava nada. Quando a gente vê o comportamento de Paulo, havia momentos em que ele falava assim, pareceu bem ao Espírito Santo que nós devêssemos fazer isso, e não aquilo. Mas a prova maior que eles não banalizavam o dom de profecia é que quando teve a discussão sobre se os cristãos deveriam ser circuncidados ou não, que teve o Concílio de Jerusalém, que você sabe, no ano 49, eles não decidiram assim no Urim e Tumim, né? O Senhor vai revelar, não. Houve discussão, houve
troca de ideias. Pedro se opôs com Paulo. Sim. Debate. Concílios. Debateram. Quando é que foi que começaram a decidir assim, eu vou abrir agora aqui, deixa eu ver, o Espírito Santo vai falar comigo, aqui, ó, João 13:26, tá aqui, parece, não sei o que, não sei o que lá. Quando foi que começou isso? O que nós temos? Durante o período católico, você teve, na época da Alta Idade Média, uma teologia mística. Aliás, esse nome dá na teologia católica mesmo, teologia mística. Onde, aliás, não só na Alta Idade Média, mesmo no começo, ela começou pelo seguinte: o mundo grego valorizava demais os homens santos. Por que isso? Porque Alexandre o Grande, quando esteve na Índia, viu os homens santos lá, achou aquilo lindo, importou aquilo para o mundo grego, e o mundo grego espalhou aquilo. Então, quando você chega ali por volta do 4º século, mais ou menos, de nossa era em diante, você tem muita essa admiração dos homens, dos aretes, aquele homem virtuoso que está acima do bem e do mal. Só que o que é o virtuoso na linguagem cristã? Não é o cara que tem dinheiro, tem poder, não. É o cara que consegue uma espiritualidade acima da média. Aí você tem São Pacômio, que ficava em cima lá de uma plataforma e não descia para nada. Você tem as regras de São Bento. Aí você começa a ter assim, uma valorização muito grande dessas pessoas. A máquina institucional eclesiástica começou a usar esses líderes carismáticos para vender também a sua propaganda, tá certo? Para vender a sua propaganda. Um exemplo claro que eu vou dar, isso aí já estou saindo do 4º século, estou indo lá para o 9º século, é o próprio São Francisco de Assis, que quando ele foi a primeira vez lá para o Papa abençoar a ordem dele, acho que foi Inocêncio VIII, se não me engano, o Papa falou com ele assim, olha, você está muito mal vestido, vai ficar no meio dos porcos. Aí São Francisco de Assis foi e ficou no meio dos porcos. Aí alguém falou assim, Papa, você está cometendo uma grande besteira. Tá todo mundo indo lá e perguntando por que ele está lá. Ele fala, eu estou aqui porque eu fiz um voto de obediência e o Papa mandou eu vir para o lugar dos porcos, eu estou aqui. Aí o Papa percebeu que o tiro saiu pela culatra, chamou São Francisco de Assis de volta, deu a bênção para São Francisco de Assis e depois criaram a ideia da estigmata. São Francisco de Assis recebendo as estigmas no corpo e tudo mais. Aí o número de místicos era muito interessante para a igreja, porque com os místicos a favor da igreja, a igreja mantinha as pessoas mais, assim, submissas, porque é bom você ter um místico, aquele que pega a multidão e faz a multidão ficar... Oh. Eu vou chegar onde é que está esse místico hoje. As multidões mais simples sempre gostaram daquela pessoa que tem um milagre, aquela coisa toda. Aí vem Joana d'Arc também, com todo o misticismo dela, na época da guerra da França lá e tudo mais. Quando Lutero chega em 1517 com a Reforma Protestante, Lutero já é mais racional. Peraí, para com esse negócio. Sola Escritura. Nós temos a Bíblia. Então, somente a Bíblia. E aí vem Calvino com o presbiterianismo também. O protestantismo ele é mais racionalista. Ele vem da Alemanha. Até mais ou menos o movimento anabatista e depois ali no século XIX. Só que quando chegou no século XIX, você começa a ter nos Estados Unidos alguns movimentos como o da carne santa, de pessoas que no chão ficavam balançando como criança, alguns que literalizavam voltar a ser como criança. Então tinha cultos em algumas igrejas que as pessoas ficavam chupando o dedo como crianças ali. Lembrava até uma coisa meio de incorporação, né? Exatamente. Concomitantemente a isso, porque nós temos também como é que chama em alemão? Um Zeitgeist, um espírito do tempo. Você tem as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, com as batidas misteriosas. Aí já tem o origem do espiritismo, o kardecismo. Que é moderno, exatamente. E nesse mesmo conjunto, tem o movimento da Azusa Street. O que foi o movimento da Azusa Street? Era um movimento de negros, no início, que queriam ter uma liturgia mais voltada para eles, diferente da liturgia do branco, e eles tinham uma liturgia muito, assim, de êxtase, como era o Negro Spirit no passado, e no êxtase, aquele êxtase foi interpretado por eles como sendo uma manifestação do Espírito Santo. Eu digo foi interpretado por eles, porque eu tenho que respeitar aqui quem crê assim, né, Paulo? Por isso que eu estou colocando. Não, sim, sem dúvida nenhuma. Não te pedi nem juízo de valor a respeito disso. Exatamente, eu estou historiando. E do movimento da Azusa Street começam vários outros movimentos a surgirem, pentecostais. Nós temos justamente a fundação da Assembleia de Deus no Brasil depois, que vem com os missionários aqui, a gente sabe essa história. A maior igreja denominacional
evangélica foi a Assembleia de Deus. Depois, final dos anos 60 e 70, ali, você tem o neopentecostalismo, que já é uma reação às igrejas pentecostais, porque a igreja pentecostal ela era mais de periferia, era Deus é Amor, que pregava lá a voz da libertação na rádio. Não era uma igreja muito acadêmica, né? Não era uma igreja esclarecida. Aí o neopentecostalismo tenta ser um intermeio entre a igreja tradicional, batista, metodista, presbiteriana, clássica, histórica, e a igreja pentecostal. Essas igrejas que eu citei aqui, batista, eram igrejas mais da elite, mas eram igrejas que estavam frias, perdendo membros. A igreja pentecostal era a igreja das periferias. O neopentecostalismo, com a teologia da prosperidade, tentou ser uma igreja que tinha algo do pentecostal, aquele fogo do espírito, mas tinha algo das igrejas tradicionais. Vem para cá. Em geral tem um componente mais sincrético também de outras religiões, não tem? Muito. E uma ênfase na teologia da prosperidade também maior, né? O banho descarrego. E aí, para fechar isso aqui, dar o exemplo bíblico, que você me perguntou nos tempos de Jesus, você tem aí também, nessa jornada, alguns setores, como a Igreja Batista Renovada, que também é um subbraço do neopentecostalismo. Ela é uma igreja metodista renovada, você entendeu? Ela é batista, mas ela tem o dom de línguas, ela bate palma e tudo mais. Bom, e você tem outras igrejas pentecostais que estão se tornando neopentecostais. Por exemplo, algumas igrejas da Assembleia de Deus, onde a mulher já não usa mais o coque, já usa joias, os costumes são mudados. No tempo de Jesus, como você falou, eu tenho a impressão, pelo que eu leio da Bíblia, que o conselho dos apóstolos foi sempre o seguinte: olha, a profecia bíblica, essa tem que conduzir sempre o nosso rumo. A profecia que eu chamarei de não canônica, só para explicar aqui, profecia canônica é aquela que está entre Gênesis e Apocalipse. No cânon. No cânon, tá certo? Então Isaías é uma profecia canônica, tá certo? O sonho, talvez até profético, por que não? Que alguém fala assim: Paulo, desculpa, eu orei para você não fazer essa viagem, Deus está às vezes advertindo através de alguém mesmo, é não canônico. A profecia não canônica, ela tem que ser usada com muita parcimônia, não é uma coisa para você banalizar, e aqui vem a advertência maior dos apóstolos: a profecia não canônica jamais, never, jamais, tem que estar em pé de igualdade ou substituir a profecia canônica, a escritura. Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma parábola que Jesus contou e que muita gente às vezes interpreta de maneira até, na minha opinião, errônea, que é a parábola do rico e Lázaro. Você conhece essa parábola, claro, né? Jesus falou de um homem, etc. Sempre cito para os meus amigos espíritas, eles ficam chateadíssimos com essa parábola. Exatamente. Eu tenho a impressão que é curioso que quando eu pego essa parábola do rico e Lázaro na Bíblia, está no Evangelho de Lucas, você percebe que Jesus, ele é a única vez em toda a Bíblia, que Jesus não começa uma parábola ele mesmo. A parábola do rico e Lázaro, ela começa o seguinte: havia um homem chamado Lázaro. Todas as outras partes de Lucas, eu estou até aqui passando aqui até para certificar, porque eu fiz minha tese sobre Lucas. Todas as outras passagens de Lucas aqui, que Jesus vai contar uma parábola, começa assim. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo de uma parábola do semeador. Quando uma multidão se reuniu e pessoas de todas as idades vieram até Jesus, ele disse por parábola. Parábola das... outra parábola aqui que eu posso dizer que... Deixa-me ver aqui. Quero pegar outra parábola de Jesus, para você ver que isso aqui é recorrente no Evangelho de Judas. Pega o bom samaritano. Exatamente. Aqui e disse Jesus uma parábola, e propôs Jesus uma parábola. Quando vai falar do rico e Lázaro, não coloca essa expressão, e Jesus começou uma parábola assim: havia um homem chamado Lázaro. Começa assim. Começa seco. Lucas está dando a entender que aparentemente aqui não era uma parábola que Jesus tinha contado. E o que me chama mais atenção é que eu tenho na literatura grega, uma parábola muito parecida com essa. É que o livro está lá em cima, senão eu ia pegar para ler para você. Que fala que os judeus alexandrinos, que estavam por demais
tomados pela cultura de Platão, esses cristãos alexandrinos, esses judeus alexandrinos, contaram uma parábola de um homem que estava andando com o outro quando ele viu 2 funerais, a de um rico e de um pobre. O rico sendo sepultado com grande pompa, com grande honra, e o pobre sendo jogado numa valeta. Aí um virou para o outro e falou assim: olha, meu amigo, é interessante ser rico até na hora da morte, né? Porque o rico é enterrado com grande glória e o pobre é jogado de qualquer maneira. Outra verdade. Quando ele saiu dali, o Espírito de Deus levou aquele homem até o mundo dos mortos. E lá ele viu os dois em situação contrária. O rico sofrendo no inferno, o pobre vestido de linho. Interessante que Jesus também menciona isso na parábola. O pobre vestido de linho e sendo homenageado no paraíso. Aí ele, desesperado, ele vira e fala o seguinte: Senhor, deixe-me voltar para casa para contar para as pessoas como é aqui no mundo dos mortos, para que ninguém dos meus irmãos venha cair nessa situação. E é autorizado a ele voltar. Esse volta. Esse volta. E conta como era ao contrário do rico, do Lázaro, que não é autorizado a voltar. Exatamente, você já matou a charada. Eu queria ler aqui, mas você já matou a charada. Então, o que acontece? Na versão de Jesus, é impossível voltar. Isso, e respondendo a sua pergunta, se havia... um horror para os espíritas, né? Não dá para voltar. Não dá para voltar, exatamente. Não dá para voltar. E só para você ter uma noção, na época de Cristo, havia muitos judeus apocalípticos, taumaturgos, que faziam sermões baseados numa experiência de visita ao mundo dos mortos. Há muitas histórias de pessoas que disseram que foram ao mundo dos mortos e voltaram, porque eles cativavam o auditório, que já gostavam desses relatos desde Heracles, que também foi ao Hades, né, enfrentou o Cérbero para resolver o problema da pedra. Que não é tão diferente das experiências xamânicas e tudo mais. Exatamente. E Jesus teve uma tática rabínica interessante ali. Jesus era um grande rabino. Uma tática rabínica que você tem de discordar de uma ideia é repetir a ideia mudando o final dela. Então, por isso que você fala comigo assim: não, pois é, Rodrigo, o negócio é o seguinte, cara, eu vou pegar todo o meu dinheiro, vou comprar um carro para mim, um para minha esposa e um para as minhas filhas, com um chofer levando ela para todo lado. E assim eu vou investir meu dinheiro e vou ficar rico. E eu acho que é uma estupidez o que você vai fazer. Aí como é que eu argumentaria com você? Então tá certo, Paulo, isso mesmo. Então tá bom, deixa eu ver se eu entendi. Então você compra o carro, outro carro, e você não vai ter dinheiro para colocar gasolina no carro, nem para pagar o salário do chofer, e você vai ter que vender um carro para pagar a gasolina dos outros 2 lá, e daqui a pouco você vende um para pagar do outro, depois você vende o último e gasta o resto. Legal. Você percebeu minha ironia? Claro. Eu peguei o seu esquema, o seu planejamento e baguncei com o final dele. Mas você acha então que no final das contas, é porque eu olho assim, na tradição, hoje eu vejo isso de forma muito, muito pronunciada, e as pessoas perguntam: Paulo, mas você não acredita em profecia? Eu falei: não, acredito, eu só acho que elas são menos comuns do que os picaretas. Os picaretas são só mais frequentes, são um fenômeno estatístico, né? E eu vejo vários amigos meus pentecostais que não dão um passo da vida deles sem uma revelação divina. Mas aqui vem o final da parábola, desculpa, então o que é que agora que você vai ver a resposta? Eu não dei a resposta ainda. Até aqui, a minha resposta não respondeu. Sabe onde é que vem a resposta? No final da parábola que Jesus bagunça, porque Jesus fala o quê? Qual é o conselho de Jesus? Eles têm a lei e os profetas, que os ouçam, porque se não ouvirem a lei e os profetas, tampouco ouvirão alguém que voltou do mundo dos mortos. É essa a resposta de Jesus que eu dei esse preâmbulo que vai responder a sua questão com as profecias. Hoje, o que é a lei e os profetas na linguagem judaica? A Escritura. Então eu diria aos meus amados irmãos apaixonados por profetada, e aqui eu não estou sendo deselegante, porque profetada é um nome que os próprios pentecostais eles dão, sim, ao exagero,
dessas profecias aí, eu diria a mesma resposta de Jesus que enfrentou esse problema no tempo dele. Enquanto no tempo dele tinha muita gente empolgado com experiências pós-mortem, de gente que foi ao mundo dos mortos e voltou, Jesus falava o seguinte: eles têm as escrituras, que ouçam as escrituras, porque se não prestarem atenção às escrituras, que é a palavra de Deus, não é o depoimento de alguém que veio do mundo dos mortos que vai mudar o coração deles. Eu diria a mesma coisa para os irmãos que amam profecias. Vocês têm a Bíblia, a palavra de Deus, porque se vocês não derem ouvidos à palavra de Deus, não é uma profetada que vai resolver o problema de vocês. E a profetada, muitas vezes, está em pé de igualdade ou até acima da Bíblia. Como você falou, o sujeito ele não vai fazer xixi no banheiro sem o profeta não dizer se ele pode ir ao banheiro ou não. Tem gente que está casando sem conhecer a menina porque o profeta revelou que aquela é a varoa para ele. Você entendeu? Exato. Isso chega a ser, para mim, com todo respeito, um crime espiritual. Isso sim, é um crime espiritual, porque eu estou, às vezes, decidindo a vida da pessoa com base numa profetada que eu tive, e eu sei de um caso em Belo Horizonte, isso aqui porque eu conheço as pessoas envolvidas, de uma menina que chegou, uma moça, uma jovem senhora que chegou na igreja lá e falou assim: a mulher, minha filha, o Senhor me revelou que você está grávida, e esse seu filho vai ser um grande pregador. Eu falei: irmã, não, calma, e a irmã, não me interrompa, não duvide de Deus, você está grávida, irmã, não estou, está. Ela falou assim: irmã, eu tive um problema de câncer, eu tirei o útero. A mulher virou nova e falou assim: o Espírito Santo me enganou. Acredita? Essa expressão foi dita: o Espírito Santo me enganou. Então, sabe, eu acho Essa que... semana eu tive uma profecia não realizada por uma nova profeta, que recentemente se descobriu profeta. Essa semana eu tive uma não realizada. Eu tenho um amigo querido que ele saiu da igreja por causa de uma profetada incorreta, que levou ele a um casamento com uma psicopata. Então, assim... os exemplos aí. Não, eu tenho caso. E tenho amigos que eu olho e falo assim: poxa, eu acho até bonita a sua fé, mas é um pouco diferente da minha.